Então, pessoal, vamos continuar o nosso estudo sobre controladoria. Estamos no tópico Controladoria no Planejamento Estratégico e a aula de hoje é sobre o sistema empresa. Quando a gente fala de empresa, a gente sempre precisa lembrar qual é o seu objetivo. Por que uma empresa existe? Então, uma empresa existe para maximizar o retorno dos seus acionistas, dos seus proprietários. Então, se alguém tem dinheiro, quer investir numa empresa, o objetivo é fazer mais dinheiro ou ganhar mais dinheiro do que ele já tinha com isso. Porque se eu não ganhar mais dinheiro, se eu não aumentar esse dinheiro, significa que essa decisão não foi correta. Então, dentro dessa ótica, e já olhando para o trabalho que vocês estão desenvolvendo, você tem que sempre pensar nesse negócio como uma fonte de renda, como algo que vai te deixar mais rico do que você já é. Mas tem que tomar um cuidado com esse desejo. Vamos ver esse exemplo aqui. Se você procurar na internet, você vai ver dezenas de outros exemplos de empresas que querem ganhar muito dinheiro e elas têm algum problema mais sério no futuro. Então, veja esse exemplo da Domino's Pizza. Então, na década de 90, a empresa definiu em seus serviços a promessa de entrega de pizzas em 30 minutos ou devolveria $3, que esse caso aconteceu lá nos Estados Unidos, $3 aos seus clientes caso a pizza não chegasse em 30 minutos. Então, ela estava tentando ganhar a preferência do consumidor pela velocidade da entrega. Como que os clientes reagiram? Eles prefeririam esperar mais tempo pelas pizzas, desde que os entregadores dirigissem mais devagar e com mais segurança. Então, isso não era um desejo do cliente, essa velocidade ela não partiu do cliente, foi uma estratégia da empresa para ganhar a fidelidade desse cliente. Mas mesmo que o cliente não tenha reagido bem a essa estratégia, o que a empresa fez? Ela não se ateve aos sinais e manteve essa política. Então, ela persistiu nessa estratégia de velocidade na entrega ou a devolução de parte do dinheiro da pizza para o cliente. E o que aconteceu? Em 93, essa empresa foi obrigada a pagar 78 milhões a uma vítima de atropelamento por um motorista da empresa. E a partir desse episódio, a empresa descontinuou essa garantia de entrega. Então, às vezes, a empresa usa uma estratégia para ganhar dinheiro, só que a consequência disso pode ser uma perda muito grande. Se a gente pensar ali nesse último caso que aconteceu lá em Brumadinho. Então, de repente, a empresa quis ganhar muito dinheiro e ela não investiu na segurança, e hoje as multas que ela está tendo que pagar, com certeza, vão ser superiores ao que ela gastaria tendo um pouco mais de investimento em segurança. Então, quando você estiver pensando no negócio que você vai constituir, não esqueça dessa orientação. Então, ganhar dinheiro, sim, é o foco de toda e qualquer empresa, mas dependendo da estratégia que você usa, pode ser que você perca muito mais no futuro do que você imagina que poderia acontecer, certo? Então, e quem é o responsável por ganhar dinheiro? Quem é responsável pelo lucro? Nas empresas, quem responde pelo lucro são os gestores. Eles respondem pelas atividades e é das atividades que vem o lucro. Então, esse aumento do lucro, esse ganhar mais dinheiro, depende das decisões que os gestores tomam. E esses gestores, eles têm uma grande dependência do recurso informação. Vocês vão perceber isso agora que vocês vão estar criando esse projeto. Então, você vai ter que pesquisar, vai ter que buscar informações a cada nova etapa para você construir algo sólido. Então, o gestor responde pelo lucro, o lucro ele provém da atividade da empresa, não tem outra forma dela ganhar dinheiro senão exercendo a sua atividade. E para que essa atividade ocorra de forma positiva, o gestor precisa de informação. Sem informação, ele não vai tomar a melhor decisão e, consequentemente, não vai ter esse lucro. Nós já sabemos quem responde pela geração da informação. Então, o papel da controladoria é estar subsidiando esses gestores constantemente para que eles tomem as melhores decisões. Essas informações elas precisam ser compreensíveis e estar de acordo com as necessidades das pessoas que dirigem as atividades da organização, contribuindo para a identificação de problemas e surgimento de soluções. Então, nós já falamos
muito sobre essa questão do processo decisório, que começa com a identificação de um problema, e o papel principal da controladoria é oferecer as alternativas, ou seja, seriam as possíveis soluções para esse problema. Vamos falar agora especificamente da empresa como um sistema. Então, os sistemas, e a empresa é um sistema aberto porque ela interage com o ambiente externo. Então, a empresa, ela não é algo isolado no mundo, ela interage com o ambiente externo. E essa ideia de ser um sistema aberto envolve a questão de eu ter entradas ou inputs, e esses inputs são processados que geram certos outputs ou saídas. Então, funciona dessa maneira. Eu preciso de recursos, diversos recursos, esses recursos vão ser processados dentro da empresa e esse processamento vai gerar saídas em forma de produtos e serviços. Esses recursos, eles são materiais, tecnológicos e humanos. E os produtos que vão ser gerados desse processamento dependem da atividade que a empresa faz. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão. Então, quando você vai desenvolver o seu trabalho, você precisa olhar a empresa nessa linha. Ó. Ela utiliza recursos, não tem como eu ser uma empresa sem recursos, esses recursos vão ser processados, e aí dentro desse processamento vai entrar muito a questão da eficiência no uso do recurso, e o output ou a saída vai ser o produto. Existe um ambiente próximo com que a empresa, com que a empresa interage. Quem é esse ambiente próximo? Primeiro é o acionista, é o que dá o dinheiro, ou o proprietário, o dono do negócio. É para quem eu vou estar tomando decisões e fazendo com que a riqueza aumente. Eu preciso também dos fornecedores, porque se eu não tiver no mercado alguém que forneça a minha matéria-prima, os recursos materiais que eu vou precisar, seja ele matéria-prima, as máquinas, eu não consigo processar esses materiais, esses recursos e transformar em produtos e serviços. Cada vez mais eu também preciso de tecnologia para fazer esse processamento. Como eu trabalho com pessoas, eu preciso de pessoas, ainda que as empresas sejam automatizadas, muitas delas, toda vez que eu trabalho com pessoas, eu preciso observar quais são as regras, e muitas vezes essas regras elas são definidas pelos sindicatos, para que eu não infrinja essas regras, então eu preciso estar interagindo também com os sindicatos. Por outro lado, eu tenho que sempre pensar no cliente. Ele é o receptor do meu produto, é ele que precisa estar satisfeito. Esses clientes formam uma comunidade de consumidores, então eu preciso sempre olhar se essa comunidade está sendo atendida com a atividade que eu estou exercendo. Eu também não posso esquecer que existem outras pessoas, outras empresas oferecendo esses mesmos produtos para esses clientes e para essa comunidade. E eu também preciso olhar como que eu estou me comunicando com esse ambiente próximo. Essa comunicação pode estar relacionada com a propaganda que eu faço, como as pessoas falam do meu produto, o que as pessoas falam do meu produto, ou seja, essa comunicação entre a empresa e o ambiente com quem ela interage. E no meio disso tudo está o governo, que o governo controla tudo isso, o governo tem toda uma interferência nessas diversas variáveis. Um pouco mais distante, eu tenho um outro conjunto de variáveis que eu preciso levar em consideração na hora que eu estou pensando, na hora que eu estou fazendo um planejamento estratégico da minha empresa. A sociedade, ela representa um conjunto de comunidades, então são vários tipos de consumidores que a sociedade tem. A política, ela também vai influenciar, ou ela pode influenciar de forma mais próxima ou mais remota, dependendo da minha atividade. Recursos naturais. Então, se eu, por exemplo, sou uma empresa que utiliza qualquer recurso natural, por exemplo, eu sou uma mineradora. A mineradora, ela usa um recurso natural. Então, para uma mineradora, o recurso natural é um ambiente próximo e não um ambiente remoto. Ela influencia mais de perto a minha atividade. Se eu sou uma empresa do agronegócio,
O clima, ele é uma variável próxima, ela influencia fortemente nas minhas atividades. Se eu sou uma empresa que vende para consumidor final, por exemplo, sou um supermercado, a demografia é uma variável que eu tenho que observar. O que é demografia? Demografia é a densidade populacional. Então, se eu vou oferecer um produto que eu preciso que esse produto chegue ao maior número de pessoas possíveis, eu preciso me instalar, por exemplo, num local, num endereço onde tenha muito mais pessoas. Agora, se eu sou uma indústria lá de computadores, eu posso me instalar num ambiente mais distante, num local mais distante, porque eu não dependo dessa densidade populacional para comprar meu produto. Normalmente, quem vai comprar meu produto são outras empresas, são empresas que vão revender para esse consumidor, e elas sim precisam estar instaladas nesse local. A economia sempre tem que ser observada na hora de eu fazer o planejamento estratégico, a legislação e os tributos, educação, cultura, ou seja, aqui no momento que eu estou planejando o meu futuro, eu preciso observar como cada variável dessa impacta no meu negócio e qual delas compõe o meu ambiente próximo e qual delas ela afeta o meu negócio, mas de maneira mais distante ou compõe um ambiente remoto. Então, aí eu vou classificar essas variáveis como próximas e remotas. Então, já vimos que a empresa como um sistema funciona dessa forma. Eu tenho entradas de recursos, eu processo esses recursos e aí eu tenho as saídas em formas de produtos e serviços. Então, nesse processamento ou nesse modelo, a empresa ganhará dinheiro ao fornecer para a sociedade produtos ou serviços com valor superior aos recursos introjetados para o processamento. Então, se eu não produzir produtos, se eu não ter produtos e serviços cujo valor seja superior ao que eu gastei para produzir, obviamente eu não vou ganhar dinheiro. Então, isso se chama tomar as decisões de modo com que eu consiga oferecer para a sociedade um produto com valor superior aos recursos que eu utilizei para produzi-los, certo? Então, dessa forma, as empresas mais lucrativas serão aquelas que utilizam o menor número de entradas ou inputs para a obtenção de uma determinada quantidade de outputs, ou seja, eu vou usar o recurso da melhor forma possível para ter uma maior quantidade de produtos e serviços com esse mesmo volume de recursos, o que nós chamamos de eficiência. Então, quanto mais produtos e serviços eu conseguir fazer com uma quantidade de recursos, mais eficiente a empresa é e mais dinheiro ela ganha. Com relação ao conceito de eficiência e eficácia. Então, a eficiência, acabamos de ver, a relação existente entre o resultado obtido e os recursos consumidos para conseguir esse resultado. Então, eficiência é quanto eu uso de dinheiro para produzir o meu produto. Então, quanto melhor for essa relação, quanto menos recursos, mais produtos, mais eficiente a empresa é. Então, esse homem cavando um poço ali, essa figura é de uma pessoa cavando um poço com o objetivo de encontrar água. Então, quanto menos recursos eu gastar para chegar nesse objetivo, mais eficiente a empresa é. A eficácia ela tá ligada com o atingimento desse objetivo. Então, nesse exemplo que eu estou usando aqui, o objetivo é encontrar água. Então, se eu gastar muito dinheiro para encontrar a água, pode ser que eu atingi meu objetivo, mas eu não fui eficiente. Mas, por outro lado, se eu não investir o recurso suficiente, eu posso gastar um volume de recursos e não encontrar a água, certo? Então, em um mercado competitivo, eu preciso ser primeiro eficiente, preciso controlar esse consumo de recursos, mas eu preciso atingir o objetivo, porque aí, senão a empresa nunca vai ganhar dinheiro. Então, eficiência é a relação entre o que eu gasto e aquilo que eu consigo com esse gasto, e a eficácia está relacionada com o objetivo atingido, eu chegar na minha meta, alcançar o meu objetivo. Os critérios da eficácia empresarial eu posso olhar em três momentos.
No curto prazo eu tenho que pensar em produção, eficiência e satisfação. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso produzir, eu preciso respeitar essa relação de consumo versus resultado, que a gente chama de eficiência, e tanto a empresa quanto o cliente precisa estar satisfeito com o meu produto. No médio prazo, eu preciso pensar na adaptabilidade e desenvolvimento. Então, nós sabemos que ao longo do tempo os desejos, as exigências, o comportamento do mercado ele muda. E se eu não me adaptar e não me desenvolver para que eu seja aceito por esse mercado, por esse consumidor, no médio prazo eu posso estar assinando o meu atestado de óbito. Porque se eu não, o que eu viso lá no longo prazo é estar no mercado, é me manter vivo. Então, todas as estratégias, planos, metas e ações que a empresa implementa devem objetivar, em última instância, a otimização do lucro. Uma empresa que não tem lucro, ela não sobrevive. Então, pode ser que ela fique capengando por um tempo, mas sem lucro, sem resultado positivo, e em uma hora ela vai fechar as portas. Então, o lucro ele sempre vai ser a melhor e mais consistente medida da eficácia da organização. Então, lembra do primeiro slide? A empresa quer ganhar dinheiro. Toda empresa tem esse objetivo. Então, para eu identificar, para eu mensurar se ela está ganhando dinheiro, eu preciso olhar o resultado, se ela tem lucro ou não. Então, o lucro vai ser sempre a melhor medida, a melhor forma de eu olhar se uma empresa está atingindo o seu objetivo, que é aumentar a riqueza do acionista, mas claro, sempre de forma consciente. Certo? Então, dessa maneira, concluímos a nossa primeira aula. O que é importante para você aqui? Eu quero que você entenda principalmente quais variáveis impactam o negócio que você está criando e em que ponto do ambiente essa variável se posiciona. Se ela é uma variável próxima, se ela impacta mais fortemente o seu negócio, ou se ela é uma variável remota. Ela impacta, porém, de uma maneira não tão relevante o seu negócio. Beleza? Então, até a próxima aula.